queridos alunos do 7º ano, juntamente com os professores presenciais. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento da aula 10, saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial, com detalhamento cultura dos povos amazônicos, ribeirinhos e indígenas. Vamos para a nossa aula? Então, o tema desta aula vai ser bem de encontro com a vivência de vocês, meus alunos, né? Até mais que o meu próprio conhecimento. Mas para vocês verem aí como é que a história está se transformando, está mudando, porque os saberes dos povos ribeirinhos e indígenas estão sendo inseridos na grade curricular das escolas aqui do nosso território. Então, vamos observar aí quem são os povos da Amazônia. Povos da Amazônia, habitantes tradicionais, que eu tenho aí os indígenas e trabalhadores rurais, que praticam o extrativismo vegetal, e o ciclo dos rios molda a sobrevivência desses povos. Então, na região em que nós estamos inseridos, aqui na Amazônia, nós temos aí a presença de um rio magnífico que vai aí dar continuidade, né? Vai moldar aí o nosso tipo de vida, né? Principalmente para as comunidades ribeirinhas, que nós vamos conhecer daqui a pouco quais são as peculiaridade desses povos, certo? Então aqui eu tenho os habitantes tradicionais. Quem são esses habitantes tradicionais? São aquelas pessoas que vivem, que estavam aqui na região, né, antes da chegada de outros povos, de outros, vamos dizer assim, habitantes que vai aqui colonizar a região, que vai habitar essa região. Que no nosso caso aqui nós vamos conhecer hoje, né, os ribeirinhos e também os povos indígenas, né? E ainda as comunidades quilombolas que vão estar inseridos neste contexto do território da floresta amazônica. Dando continuidade, vamos observar aí, né, que nós temos a questão dos espaços do ambiente amazônico. O que tem nesses espaços, né? Nós vamos observar aí a várzea, que é uma região sujeita às inundações anuais, e eu tenho também a terra firme, que é a região normalmente não inundada. Observe aí na nossa próxima imagem, em que nós temos a mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de igapó. Na primeira imagem, nós temos aqui uma representação do período fora da cheia. Observem aqui que eu tenho o nível normal do rio, certo? E nessa imagem, mostra que a mata de várzea aqui ela está seca, certo? E a terra firme também continua seca. Já na segunda imagem, no período de cheia, eu tenho aqui a cheia dos rios e o nível normal do rio, ele aqui aumentou, certo? Ocasionando aqui a cheia e alagando a mata de várzea. Professora, mas quais são as características, né, de cada uma dessas matas? Tenho certeza que vocês já ouviram falar, os pais de vocês ou os avós, falando aí da questão de mata de terra firme, que é aquela mata que não inunda, que não alaga durante a cheia dos rios. Já a mata de várzea é aquela mata que ela fica alagada durante o período da cheia e no período da vazante, né, ela vai ficar seca, como mostra aqui na nossa primeira imagem. Quando essa mata ela fica seca, ela está ali propensa para que haja a produção de gêneros agrícolas, né? Porque é uma área ali que vai ficar rica em fertilidade por conta dessa área que ficou aí alagada por conta da cheia dos rios. Já a mata do igapó, ela vai ser constantemente alagada. Observem aqui, ó, que nas duas imagens a mata de igapó ela está alagada. E ela vai servir ali de um vivedouro, né, para várias espécies de animais, né, alguns tipos de aves, né, que vai aproveitar aquela área ali para se alimentar, como também de peixes, né, e de alguns mamíferos. E na mata de igapó nós temos aí uma árvore que muitos de vocês conhecem, né, que é o buriti, a abacaba, que são árvores que vão se
serem cultivadas, né, nessa mata de igapó, certo? Então vamos agora, né, observar quem são os povos ribeirinhos, né? Olhem aqui na imagem, eu tenho aqui os povos ribeirinhos. Este homem aqui, né, no rio, com o seu remo ali, morto de preocupado, né, vivendo ali na paz, na tranquilidade, né? Mas quem eram esses povos ribeirinhos, né? Quem são os ribeirinhos? São aquelas pessoas que moram ali às margens dos rios. Logo lá no início do século XX, mais ou menos, né? Dentre esses povos ribeirinhos, houve também a presença dos nordestinos, que foram pessoas que ficaram atraídas por conta da riqueza da exploração da borracha e acabaram vindo para a região para tentar ficar rico, né? Só que nós sabemos que na prática isso não aconteceu. Muitos desses habitantes, né, desses nordestinos, ficaram aqui na região amazônica por proporcionar ali uma condição de vida melhor que a que eles possuíam no Nordeste, apesar de não ser uma vida assim espetacular, de grandes riquezas, mas eles aproveitaram a situação, já que, pelo menos aqui, eles tinham acesso à água, à alimentação, um pouco melhor do que eles possuíam lá no Nordeste. Então, essas pessoas vão habitar aí as margens dos rios, né, e vão ser chamados de ribeirinhos. Observem agora aqui que eu vou falar sobre a questão do reconhecimento pelo Decreto Presidencial número 6.040 de 2007. De acordo com esse decreto, eu tenho aqui a existência formal das comunidades tradicionais. Quais são essas comunidades tradicionais? Os ribeirinhos e os povos indígenas. Qual vai ser a localização, né, dessas comunidades tradicionais? A nossa região, né? A região da Amazônia. Origem, eu tenho aí as populações nativas, que são os indígenas, e descendentes de nordestinos atraídos para trabalhar nos seringais. Olha só o que eu falei há pouco para vocês, né? Os nordestinos vieram para a região da Amazônia em busca de melhores condições de trabalho, em busca de conseguirem riquezas. Só que nós sabemos que nos trabalhos nos seringais não havia essa prosperidade econômica para os seringueiros, que eram aquelas pessoas que extraíam o látex lá da seringueira. Porém, essa prosperidade econômica era atribuída aos seringalistas, que eram justamente os proprietários desses seringais. Então, quem trabalhava diretamente na extração do látex não tinha ali a aquisição das riquezas que a exploração do látex proporcionou para a região amazônica, certo? Eu vou ter aí também ausências de políticas públicas, né? Vai forçar os nordestinos a se adaptarem ao ritmo dos rios e florestas. Então, de acordo com esse decreto, nós vamos observar aí uma política voltada para a sustentabilidade. O que seria isso, né? Seria o desenvolvimento sustentável das populações que habitam aí a região amazônica, certo? Então, olhem aí a professora belíssima, né? Nesta canoa aqui maravilhosa, né? Aqui eu estou tentando representar para vocês a realidade de vocês, né? Não faz parte da minha prática real, mas eu tenho certeza que muitos de vocês utilizam esse meio de transporte para chegar até a sua escola, certo? Então aqui eu tenho, né, uma representatividade do que eu chamo ali das ruas, né, que vocês utilizam no dia a dia de vocês, já que estou aqui no Rio, né, que vai fazer aí o papel fundamental da vida dos ribeirinhos, né? Eu vou ter aí o uso de jangadas, de barcos, e é uma fonte de renda e sobrevivência também, já que vocês utilizam a pesca, né, como uma fonte de renda. Vale lembrar, né, que a questão da pesca ela é bastante peculiar na nossa região, né, em que alguns de vocês, né, eu acho que já praticaram aí a pesca com o caniço, né, com o anzol, com a tarrafa, né, utilizam ali, só que para jogar tarrafa eu sei que tem que ficar em pé na canoa para poder ter ali a força, né, para poder jogar a rede nos rios e fazer ali a pesca artesanal.
Eu gostaria também de falar para vocês, né, que essa política de pesca artesanal, ela é assegurada por uma política de sustentabilidade, em que se aplicou ali a prática do defeso. O que seria isso, né? Durante o período da reprodução de algumas espécies de peixe, fica proibido a pesca por conta de se manter ali a sustentabilidade desses animais. E a partir de 2003, né, foi criado aí o seguro defeso, em que os pescadores artesanais cadastrados têm direito ali a um salário durante o período do defeso, que geralmente são 6 meses, né, novembro a março mais ou menos. É o período em que não se pode ali fazer a pesca de muitas espécies aí de peixes, certo? Só que essa política do defeso, ela existe desde 1967, mas o seguro defeso, que é justamente o pagamento mensal para os pescadores tradicionais, ela foi implementada em 2003, certo? Vamos agora observar aí a arquitetura ribeirinha. Arquitetura ribeirinha. As casas são de madeira. Palafitas, eu tenho aí as casas suspensas. E dentre os problemas que eu vou ter com as palafitas vai ser justamente a ausência de energia elétrica, água encanada e saneamento básico. Esses 3 itens, né, que foi mencionado aqui, vai ser um problema assim um pouco sério para essas comunidades que vivem nas palafitas, né? Eu tenho aí a presença de casas suspensas. Observem aqui que eu tenho várias estacas, né, que servem aí para poder adaptar esta casa no período de cheia. Além dessas estacas, né, vamos observar aí também o uso de marombas, que eu tenho certeza que faz parte da realidade de alguns de vocês, né? O que são essas marombas? É a suspensão do assoalho da casa em épocas de cheias. Então, durante a época de cheia, esse assoalho ele é suspenso para proteger os móveis, né? Proteger as pessoas que moram nessas habitações. É uma tecnologia de uso de tábuas para subir o piso nos períodos de cheia, certo? Então, isso aí é a caracterização das palafitas. Continuando, eu tenho aqui as práticas agrícolas, né, utilizadas nesse período. Eu tenho a produção do milho e da mandioca, a produção da farinha, que faz parte aí da nossa base alimentar, e a coleta de castanha e açaí, que são produtos da nossa região. Estamos aqui representando, né, nessas imagens, né, a mandioca, a castanha, o açaí, o milho e também aqui um caboclo fazendo a produção de farinha, certo? Então isso aí faz parte da base econômica dessas comunidades tradicionais. Além ali das palafitas, eu também tenho os flutuantes, né, que são habitações sobre as águas. A base é feita com madeira de açacu e as paredes eu tenho aí madeira de taúba ou maçaranduba. Observem aqui na imagem, né, que eu tenho essa casa flutuante. Em alguns locais são chamados aí de embarcações, né, de barcos com casas, né, como por exemplo em Amsterdã, na Holanda. Eu também vou ter a presença de flutuantes na Ásia e também na África. Então essas áreas, né, vão ter aí a presença de flutuantes. Não é apenas uma realidade da nossa região aqui amazônica. E os flutuantes, eles possuem ali uma certa, vamos dizer assim, benefícios, né? Quais seriam os benefícios da casa flutuante? Eu poder estar vislumbrando paisagens diferentes a cada estação, por exemplo, né? Enjoei daquela paisagem, eu posso ir para outro local, ancorar ali o meu flutuante e poder aproveitar ali das riquezas que aquela nova visão vai poder me proporcionar. Além disso, eu também vou ter ali o uso, né, dos recursos naturais, lembrando que essas habitações elas precisam estar regulamentadas, né? Elas também podem servir ali de um espaço para o lazer, né? Existem muitos flutuantes que têm ali uma área de lazer que
geralmente são visitadas durante os finais de semana, e as pessoas, né, donas desses flutuantes, acabam ali tendo uma fonte de renda por conta de atrair turistas para essas áreas e poder ali proporcionar um lazer específico para cada pessoa que chegue até este local, certo? Vamos agora observar os saberes dos ribeirinhos, né? Conhecedores da fauna e da flora, eles usam as plantas medicinais, como a copaíba, como a andiroba. Eles aí utilizam o ritmo e caminho das águas, eles se adaptam ao regime da floresta e das águas, mas modificam sua realidade para atender suas necessidades. E também eu tenho aí o isolamento econômico. Dentro desses saberes dos ribeirinhos, nós precisamos nos atentar para que esses saberes eles sejam transmitidos para outras gerações. Como assim, professora, ter essa transmissão de conhecimento? Através da oralidade. Observem bem que sempre nós estamos tratando aqui da questão oral. Então, esses saberes ribeirinhos, eles são transmitidos de forma oral. Quem aí nunca tomou um chá de alho com limão porque os avós, os pais falaram que é bom, né, para um resfriado? Ou quem não passou ali uma andiroba ou uma copaíba em um ferimento, né? Justamente para poder, esses conhecimentos, né, são conhecimentos das populações tradicionais que são passados aí de geração para geração, certo? Então, esses remédios que nós utilizamos, que nós acabamos aí nos apropriando, né, fazem parte do saber dos ribeirinhos, ok? Então, vamos observar que essas pessoas, elas precisam, né, manter esse conhecimento vivo. E esse conhecimento ele vai ser transmitido de forma oral. Contudo, nós sabemos que existem muitos registros já escritos sobre os saberes dos povos ribeirinhos e dos povos tradicionais da Amazônia. Ainda são produções escassas, mas nós já temos ali um pouco de conhecimento dessas populações, ok? Vamos agora observar aí os quilombos, né? Ou comunidades quilombolas. São descendentes e remanescentes de quilombos. Quilombos são acampamentos defensivos. Na Amazônia, esses quilombos eles não vão ser concentrados apenas por negros escravizados. Os quilombos amazônicos, além dos negros escravizados, vai reunir no seu interior os indígenas, os mestiços e os brancos. E também eu tenho aí a manutenção das tradições culturais. Então, essas comunidades quilombolas, elas vão servir ali justamente para poder manter vamos dizer assim, a cultura do negro escravizado, né? Eles vão estar nesses locais, é um local de refúgio. Vocês, eu acho que já ouviram falar de Quilombo dos Palmares, que é um dos quilombos mais importantes, que é falado justamente por conta de ser uma grande área e ter abrigado ali uma grande quantidade de negros que foram escravizados. Na nossa região, nós também tivemos negros escravizados. Claro que não foi na mesma quantidade que havia em outras regiões em que os ciclos econômicos estavam em alta, como, por exemplo, no Nordeste, no Sudeste. Então, nós aqui também tivemos negros escravizados. Na nossa região, tivemos a presença de quilombos, né? Dentre eles, eu posso citar aqui para vocês que no Amapá tem quilombo, na Amazônia, no Amazonas tem quilombo, no Pará também tem quilombo, que é justamente para manter ali a tradição da cultura africana, certo? E na nossa capital, em Manaus, nós temos um quilombo urbano chamado de São Benedito, que fica localizado na Praça 14. Então, essa questão de se reconhecer essas comunidades quilombolas serve também para poder acabar com a questão de preconceito, né, de discriminação dos negros que aqui estão. Então, vamos conhecer aí, né, os quilombos, né, pessoas quilombolas no Brasil, que está sendo demonstrado aqui no nosso mapa. São grupos étnico-raciais com ancestralidade negra resistente à escravização. A sua formação é na segunda metade do século XVIII. Eu tenho aqui africanos levados para as fazendas de gado e cacau na região amazônica. Então,
Observem aí que eu tenho a presença de africanos aqui na nossa região que foram trazidos justamente para trabalhar nas fazendas de gado e cacau, certo? Aproximadamente há 1000 comunidades quilombolas na Amazônia. Então, observem aqui, ó, na nossa região aqui, mais ou menos, ó, eu tenho uma infinidade aqui, né, de comunidades quilombolas, certo? Então, dizer que na nossa região não há quilombos é uma informação equivocada, certo? Então, dentro desse contexto das comunidades quilombolas, é importante a gente frisar que essas pessoas elas têm a finalidade, né, de manter viva a sua cultura. E essa cultura ela vai ser transmitida oralmente, vai ser transmitida também através de registros escritos, através da tradição, da cultura, da música. Então, tudo isso vai ser transmitido dentro dessas comunidades quilombolas. Como é que era a vida nesses quilombos, professora? Eu tenho aí a agricultura, criação, né, de animais, a caça, a coleta, a mineração e o comércio, além de ter ali a aliança entre escravos de ganho ou libertos e também homens livres. Professora, quem são esses escravos, né? Está no texto escravos de ganho, mas a gente sabe que são escravizados. Quem eram esses escravizados, né, de ganho? Eram pessoas que eram escravizadas e o seu dono alugava essas pessoas para terceiros. E o lucro obtido com o aluguel do trabalho desse negro que está sendo ali escravizado, ele voltava para o seu dono. E aquele negro escravizado que foi alugado ficava com uma pequena parte do valor que foi pago pelo seu serviço. Então, dentro da condição de escravizado, esse tipo de escravizado de ganho, ele poderia ali conseguir, né, acumular uma certa quantia, né, um certo valor monetário e conseguir comprar a sua alforria. Professora, mas o que é alforria? É justamente a liberdade, né? Esses negros, eles não possuíam liberdade. Então, essa liberdade era conquistada através da alforria, que poderia ser comprada pelo próprio negro escravizado, coisa que era muito difícil de se conseguir, até porque eles não possuíam ali um salário, e também, né, através da concessão dessa alforria pelo seu próprio dono, ok? Vamos observar aí as tradições quilombolas. Eu tenho aí, né, a liberdade para rituais religiosos, eu tenho a capoeira, que expressões culturais formadas a partir de diversos rituais africanos, e danças como o samba de cacete, o lundum, a valsa e a mazuca. Então, dentro dessas tradições quilombolas, nós vamos observar aí rituais religiosos. Foi falado para vocês aí da questão dos orixás, sobre a questão ali da presença de religiões de matrizes africanas em nossa região. Então, essas tradições elas vão ser propagadas dentro dessas comunidades quilombolas, certo? Então, ambos, né, tanto quilombolas quanto indígenas, ambos vão ser explorados e oprimidos pelos europeus. Buscaram refúgio para resistir à escravização, aliam-se para defender o território. É importante nós lembrarmos aqui que essa questão de aliança entre quilombolas e indígenas vai servir justamente para eles poderem ter mais força para poder brigar, né, por seus direitos, para ter mais força para lutar em busca de benefícios dentro dos seus territórios, ok? Continuando, vamos observar aí o reconhecimento de comunidades quilombolas na Amazônia. Vamos observar aí, né, o processo de identificação. Né? É preciso mostrar para a sociedade, para os órgãos públicos, né, que aquela área ela é uma área de quilombos, né? Ou seja, pessoas, né, que foram ali descendentes de escravizados. Então, eu tenho esse processo de identificação, eu vou ter aí a remanescência quilombola, ou seja, né, os descendentes dessas pessoas que eram escravizadas. Eu preciso ter o título e reconhecimento dessas comunidades. É preciso também, né, ter aí as políticas públicas
para poder ajudar a reconhecer e manter viva a presença das comunidades quilombolas e o crescimento e desenvolvimento dessas comunidades. Como foi falado anteriormente para vocês, aqui na nossa capital, aqui em Manaus, nós temos a presença de um quilombo urbano chamado São Benedito, que se localiza na Praça 14. Esse quilombo ele foi reconhecido, se não me falha a memória, em 2015, se não me falha a memória, ou 2015 ou 2017, eu não lembro bem a data específica, mas ele foi reconhecido como um quilombo urbano. Dentro desse quilombo, há ali a presença de várias pessoas que são descendentes de escravizados que vieram do Maranhão e migraram para a nossa região. Lembra que eu falei lá no começo da aula, né, sobre a questão da presença de nordestinos aqui? Por que eles vieram para cá? Em busca de melhores condições de trabalho e de vida que poderia ser alcançado pelo trabalho nos seringais. Só que não houve ali uma política, né, assistencialista para essas pessoas que estavam chegando aqui. Então, diante daquela realidade, eles tiveram que se adaptar ao novo modo de vida em que eles estavam inseridos e acabaram ali, né, habitando as margens dos rios, se caracterizando ali como os ribeirinhos e aproveitando o melhor que a natureza poderia lhe proporcionar, né? Nós estamos numa região aqui que ela é bastante rica, tanto em relação à biodiversidade, como também a grande quantidade de água que nós possuímos. Então, isso vai favorecer com que as populações ribeirinhas e também os povos indígenas, eles acabem, né, utilizando esses recursos ao seu bel prazer, né? Ou seja, ali para a sua sobrevivência. E a natureza, ela oferece muitos recursos para a sobrevivência dos seres humanos. Porém, é necessário que nós saibamos utilizar esses recursos naturais de uma forma consciente e responsável, através da sustentabilidade. Com essa sustentabilidade, ainda eu consigo ali, né, obter, vamos dizer assim, benefícios para que futuras gerações possam, né, aproveitar dos recursos naturais que a natureza oferece. Então, vamos observar agora os problemas enfrentados pelas comunidades quilombolas, que são demarcação de terras, titulação dos territórios quilombolas e políticas específicas e eficazes para protegê-los. Então, dentro do contexto, né, de políticas públicas, as comunidades quilombolas e os povos indígenas foram inseridos tardiamente. De acordo com a Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição, vai ter ali uma prerrogativa para que haja uma política voltada para esses grupos, né, para essas comunidades tradicionais, certo? Lembrando, né, que Constituição é um conjunto de leis que vão reger o nosso país. E aqui está em vigor atual no nosso território é a de 1988, que é considerada ali a Constituição Cidadã, que vai dar direito ali a várias pessoas, né, para que tenha ali uma acessibilidade e uma melhor qualidade de vida. Então, espero que tenha ficado claro, né, vocês tenham compreendido o conteúdo desta aula e tenham aí se identificado como povos ribeirinhos e povos indígenas que nós estamos inseridos, ok? Obrigada, até a próxima!